palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também para animar uns aos outros, no amor, na prática de boas obras. Não deixemos nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vem o dia em que se aproxima. Ou, vamos ler novamente que eu perdi aqui no final. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Os irmãos podem estar se assentando, para que nós possamos estar escorrendo a partir desse versículo. Nós iremos andar um pouco pelo capítulo 10, 11 e um pouquinho do capítulo 12. Mas primeiramente vamos nos situar aqui na carta aos Hebreus. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, nós já vamos entender que o objetivo principal que é encontrado nessa carta, na qual o escritor, há uma grande discussão acerca de, alguns vão atribuir o título à pessoa do apóstolo Paulo, mas no entendimento geral, por não haver uma identificação direta do apóstolo Paulo nessa carta, então é tido como alguém anônimo que escreveu a carta aos Hebreus. Entendemos também que durante o discorrer de todo o livro de Hebreus, a probabilidade que essa carta foi escrita antes do ano 70. Nós sabemos que no ano 70 houve a destruição do templo e não é citado isso em nenhuma parte da carta. Então entende-se que foi no primeiro século, que foi escrito até mais ou menos no ano 70. E entendemos também que essa carta ela foi escrita com o objetivo principal, onde o público-alvo dessa carta eram os cristãos, principalmente o público-alvo de cristãos judeus, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, na qual o evangelho tinha chegado até o coração deles, mas que nós temos total conhecimento não só na questão da história, mas também pela Bíblia, que a igreja primitiva, os cristãos apóstolos, eles passaram por profunda perseguição, por grandes tribulações. Então, por razão disso, nós vamos ver isso também acontecendo na carta que Paulo vai escrever aos Gálatas. Alguns irmãos vão se introduzir, os chamados judaizantes, fazendo com que esse peso que estava sendo colocado sobre os cristãos que estavam agora entrando para o Evangelho, sendo alcançados, os gentios, mas também os judeus, que agora por esses irmãos judeus que não se converteram, ou que se converteram, mas se introduziram na igreja, mas queriam continuar impondo a lei sobre esses irmãos, e também pela questão da perseguição que a igreja estava passando, muitos estavam desanimando da fé, muitos estavam retrocedendo atrás na decisão que eles haviam tomado de servir a Cristo. Então, nós vamos ver no decorrer de toda a carta que é escrita aos Hebreus, o escritor, ele desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 13, ele vai fazer uma argumentação, e ele vai pegar tudo aquilo que, principalmente o povo judeu, e também o povo gentil, que agora ao entrar na igreja, ao fazer parte da igreja, eles também agora tinham acesso às escrituras. Então o escritor aos Hebreus, ele começa desde o princípio, desde lá o Gênesis, desde o Pentateuco, ele decorre pelos profetas, pelos livros na qual os judeus tinham acesso, para fazer uma argumentação, e nós já sabemos, inspirados sim pelo Espírito Santo, na qual essa carta, ela vai trazer, no seu sentido geral, uma injeção de ânimo, vai chamar aqueles irmãos que estavam pensando, não somente esse, mas a toda a igreja, a todos aqueles que estavam no seio da igreja, mas principalmente
aqueles que estavam pensando em voltar atrás, pensando em desanimar, para que eles fossem agora recebessem uma injeção de ânimo, fosse injetado novamente uma injeção nesses irmãos, para que o ânimo, para que a perseverança, para que a fé deles não viesse a desfalecer, e eles pudessem se lembrar da graça que os havia alcançado, de onde eles haviam sido tirados, de quem verdadeiramente era Cristo, de onde Cristo estava posicionado naquele momento, de quem Cristo na verdade era. Então o objetivo da carta é esse, mas o assunto principal de toda a Bíblia, sim, nós sabemos que é Cristo, mas nós vamos ver o escritor aos Hebreus, ele tendo por principal fundamento, mostrar àqueles que estavam recebendo essa carta endereçada, quem era a pessoa de Cristo, o que Cristo fez por nós, como Cristo se identificava antes mesmo dos tempos. Nós vamos ver nos evangelhos isso sendo evidenciado. Nós estamos estudando o evangelho de João na nossa escola bíblica, e principalmente João também argumenta muito sobre isso, na qual esse é o principal objetivo dos evangelhos, para que fosse documentado de que verdadeiramente Jesus, ele é o Messias, e de todos os milagres na qual ele fez. Mas é maravilhoso quando nós vamos ler e vamos meditar na carta aos Hebreus, que o escritor não só mostra que Jesus verdadeiramente é o Cristo, como ele mostra esse Cristo glorificado, como ele mostra como no decorrer de toda a Bíblia o esplendor e a glória de Cristo é mostrado. Ele não somente como ser humano, não somente como homem, mas mostrando Cristo também glorificado, Cristo com o nome acima de todos os nomes, Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e entendendo como este Cristo na qual ele vai escrever e provar na qual Cristo é verdadeiramente quem ele veio, quem ele disse e quem ele verdadeiramente é, e mostrar para os irmãos que receberam essa carta, e consequentemente a nós, pela graça e a bondade de Deus, como nós temos que estar atentos, como nós temos que nos animar por conta daquilo que nos foi agora alcançado, de quem nós somos alcançados. Então nós vamos ver o escritor começando a fazer uma argumentação completa, na qual ele vai fazendo um paralelo com a antiga aliança e a nova aliança, com o antigo concerto e o novo concerto, comparando a Cristo, mostrando para os irmãos que eram conhecedores acerca da doutrina dos anjos, onde Cristo tem um nome superior ao nome dos anjos, na qual vai mostrar diversos textos, vai fazer diversas citações, dizendo que Deus, ele tinha um tratamento diferente com Cristo, sendo Cristo o próprio Deus, na qual não chamou nenhum dos anjos por filho, na qual não disse a nenhum dos anjos, senta-te à minha direita, senta-te à minha destra, até que eu ponha os seus inimigos como escabelos dos seus pés. Então nós vamos ver o escritor fazendo uma argumentação e comprovando biblicamente quem de fato Cristo era, mostrando que Cristo verdadeiramente era Deus, não somente era e é, como também argumentando dentro disso, mostrando também para os judeus que Cristo era superior a Moisés, mostrando também para os judeus que Cristo era superior a Josué, mostrando também para os judeus acerca daquilo eles já conheciam, que era o sacrifício de Cristo, vendo que a carta estava sendo endereçada àqueles que estavam desistindo da fé em Cristo, que verdadeiramente o concerto feito por Cristo era superior ao concerto feito por Deus com o povo por intermédio de Arão e dos levitas, mostrando que os sacrifícios de animais, os sacerdotes da tribo, aqueles na qual haviam sido escolhidos para fazer na verdade não aquilo que era perpétuo, mas sombra daquilo que estava por vir, eles eram inferiores, e Cristo estava num patamar muito mais excelente e elevado do que o concerto feito por homens, do que o sangue que era imolado, que era derramado por animais, mostrando que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. O escritor também agora vai fazer uma maravilhosa colocação e um entendimento na qual nós vamos entender quem na verdade verdadeiramente foi Cristo em relação ao seu sacerdócio na terra, mostrando para nós que quando era na lei, a antiga aliança, era necessário que o sacerdote fizesse sacrifício de si mesmo, fizesse sacrifício pelo povo, anualmente, diariamente, nas festas, nas tradições na qual os cristãos, os judeus precisavam cumprir dentro da lei, mas mostrando que o sacrifício de Cristo, ele foi tão perfeito, foi tão santo, que verdadeiramente Cristo cumpriu na qual o objetivo e o plano divino desde a criação e antes da fundação do mundo, sabendo nós que Cristo como Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo,
vai nos mostrar que Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, sendo tanto o holocausto, sendo tanto o sacrifício, sendo tanto o cordeiro, como o próprio sacerdote, que não adentrou em uma tenda, não adentrou em um santo dos santos humano, mas que adentrou no verdadeiro santo dos santos, na qual está no céu. Nós vamos entender que aquele templo, aquele santo dos santos, aquela arca da aliança que estava na terra, era uma representação daquilo que estava no céu, daquilo que estava nas mansões celestiais. Deus entregou a Moisés apenas para que o povo pudesse entender o caminho que estava sendo preparado para a manifestação do Messias. E nós temos que entender que isso, principalmente para o povo judeu, era como que eles tivessem agora os olhos abertos, porque eles eram entendedores da lei, sabiam dos sacrifícios, sabiam de tudo aquilo que o escritor dos Hebreus estava escrevendo. Mas há um objetivo principal quando o escritor vai citar todos esses argumentos. Primeiramente, a questão da inspiração divina, de como o escritor aos Hebreus, ele vai discorrer e mostrar pontos tão maravilhosos da palavra de Deus, que dantes em talvez outras cartas e evangelhos, ainda não haviam sido tão precisamente falados, como o sacerdócio de Cristo, na qual a perfeição daquele sacrifício que Cristo fez por nós. E quando nós somos chamados a atenção, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, há uma argumentação extensa. Os irmãos tirarem um tempo para ler a carta aos Hebreus, os irmãos vão perceber isso, que o escritor ele vai desde o Gênesis, desde o Pentateuco, desde a lei, e cita os patriarcas, e cita os profetas, e cita os concertos, mas tudo apontando para Cristo, tendo como centro da sua mensagem, tendo como centro da sua carta a pessoa de Cristo, e como nós temos que olhar para Cristo, não mais como alguém sofrendo, não mais como alguém crucificado. Sim, de fato ele fez isso, mas olhando agora para as coisas que estão adiante, como um Cristo glorificado, um Cristo que tem o nome sobre todos, um Cristo que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um Cristo que se ofereceu pelos nossos pecados, um Cristo que foi sacerdote e cordeiro de uma vez por todas, não mais precisando se sacrificar, pois o seu sacrifício foi perfeito. Então toda essa argumentação é aquilo que vai preceder agora aquilo que nós lemos aqui no capítulo 10, onde o escritor agora, ele começa a colocar em prática toda a aplicação que ele fez até o capítulo 10, aqui no versículo 19. Então ele faz uma argumentação, ele traz à memória dos irmãos que estavam recebendo essa carta, tudo aquilo que eles já conheciam, tudo aquilo que eles já haviam lido do Antigo Testamento, da lei que eles tinham, de tudo daquilo que eles haviam ouvido dos seus pais, para que eles pudessem compreender que tudo se cumpriu em Cristo, que a plenitude da manifestação de Deus já estava concluída, que era o próprio Deus encarnado, que era a pessoa de Cristo. Então, plenamente, inteiramente e de forma santa e maravilhosa, Deus havia agora na sua forma total se manifestado aos homens através da pessoa de Cristo. É isso que o escritor argumentou até aqui. Mas aqui começa uma parte prática. Agora, sabendo de todo esse argumento, sabendo de quem de fato Cristo é e o que ele fez por nós, e onde ele está assentado, e como Deus o colocou acima de todos, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, como nós, como cristãos, agora vamos nos comportar? O que nós vamos fazer sabendo de todas essas verdades? Vendo que o próprio escritor vai dizer que uma vez que nós temos conhecimento dessa verdade, e nós a rejeitamos, já não mais resta sacrifício para nós, porque nós estamos crucificando a Cristo novamente, uma vez que nós já fomos conhecedores de quem Cristo de fato é. Então é uma mensagem que nos chama a atenção e nos convida a refletir na graça que nós estamos, que nos foi confiada, que nos foi oferecida, na qual nos alcançou. Então nós precisamos entender tudo isso, para que nós possamos entender agora a parte aplicável, a parte prática que o escritor começou agora a mostrar para os irmãos. Olha, sabendo de tudo isso que eu falei, agora vamos para a prática. Vamos ver se vocês conseguiram compreender, e se vocês de fato compreenderam tudo aquilo que eu falei sobre Cristo e quem Ele é, agora comecem a colocar em prática aquilo que vocês creem, e é dessa forma que vocês começarão a colocar em prática aquilo que eu já argumentei antes, agora que nós temos por capítulos a Bíblia, na qual a carta era uma carta direta, aqui no capítulo 10, no versículo 19.
Então nós começamos agora a entender os privilégios da graça, as bem-aventuranças, as maravilhas desta graça que nos alcançou, as maravilhas do sacrifício de Cristo por nós, na qual o homem estava afastado, na qual o homem estava separado de Deus. Temos que entender que o escritor aos Hebreus, ele tinha pleno conhecimento, na qual o plano de Deus durante toda a história do povo de Israel, desde a chamada, desde os patriarcas, desde os primórdios, era preparar o caminho para a reconciliação do homem novamente com Deus, na qual o próprio Cristo era essa reconciliação. Então os irmãos agora, tendo conhecimento disso, passariam agora a entender quais eram as maravilhas que eles podem desfrutar, convencendo os irmãos, de certa forma assim dizendo, porque era uma carta para animar e para chamar a atenção. Os irmãos queriam voltar atrás. Olha, vocês de fato vocês conhecem, vocês de fato entendem que vocês estão voltando atrás, vocês de fato compreendem que vocês estão rejeitando isso aqui que eu estou ensinando para vocês, porque não é simplesmente quando um cristão desiste, quando alguém abandona a fé, não simplesmente largou a religião, não simplesmente abandonou a fé. Nós temos que entender que há uma profundidade. Aquilo que nos foi confiado é maravilhoso, é o relacionamento do Deus Todo-Poderoso, é o relacionamento do nosso Pai, é o relacionamento daquele que nos criou, daquele que era, que é e que há de vir com o ser humano. Não é um simples relacionamento, não é uma simples amizade. Então o escritor dos Hebreus estava chamando a atenção. Olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Vocês vão voltar atrás. Vocês entenderam o que é a graça? Vocês compreenderam quem é Cristo de fato? Por que vocês estão pensando em voltar atrás? Por que vocês querem voltar à lei? Por que vocês querem voltar a esses antigos sacrifícios? Vocês conseguem compreender o que está sendo confiado a vocês? Vocês conseguem compreender o que foi o sacerdócio de Cristo? Vocês verdadeiramente vão voltar atrás? Vocês podem até voltar atrás, mas agora vocês lerão esta carta e terão pleno conhecimento daquilo que vocês estão fazendo. Mas para aqueles que lerem esta carta e compreenderem quem de fato Cristo é e o que Deus fez por nós e o tamanho amor de Deus, agora eu vou dar lições práticas, agora eu vou dar lições para que vocês possam continuar perseverando nesta fé na qual vocês foram confiados. E aí nós iniciamos o versículo 19, que nos diz assim: portanto, irmãos, tendo confiança de entrarmos no santo lugar pelo sangue de Jesus. Este santo lugar, antigamente, só poderia ser adentrado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Era somente ele que poderia entrar, porque era um local santíssimo. Não poderia haver presença de pessoa, até mesmo do sumo sacerdote. Era necessário fazer um sacrifício antes, para que ele pudesse se adentrar. Isso nos faz entender que muitas das vezes nós não levamos em consideração a santidade do nosso Deus, a presença do nosso Deus, como ela é santa, como ela é maravilhosa, como ela deve ser temida, e como de forma maravilhosa agora nós podemos adentrar este lugar através do sangue de Cristo. Um lugar que antes, se fosse adentrado por homens, se fosse tocado por homens de forma indigna, esses homens seriam apedrejados, esses homens seriam fulminados. Nós vamos ver isso acontecendo no decorrer da Bíblia. Quando um homem chamado Uzá toca a arca do Senhor de forma indevida, porque ele não poderia fazer isso, e sabendo disso ele vai ser consumido. Por quê? Porque é necessário nós entendermos e levarmos em consideração a santidade do nosso Deus. Mas agora, é por isso que o escritor aos Hebreus chama a atenção para que os irmãos pudessem entender o que eles estavam rejeitando. Através do sangue de Cristo, nós podemos adentrar no lugar santo. Nós temos acesso ao lugar santo. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos adentrar este local através do sangue do sacrifício de Jesus. E ele continua: pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o sacrifício de Cristo na cruz não é simplesmente um homem pendurado que tinha alguns seguidores, não. É o homem que pecou no jardim e foi expulso da presença de Deus, sendo agora reconciliado com esse Deus novamente. E a história de Deus agora dando continuidade, não mais agora através de sacrifício de animais, não mais agora por intermédio de outro homem intercedendo por outros homens, mas agora através do próprio Deus encarnado, sendo Ele Cristo, e nos dando esse acesso ao
Pai. E nós continuamos, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Cristo, como falamos. 22, cheguemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, tendo os nossos corações purificados de uma consciência má e lavados nossos corpos com água pura. E ele continua, firmes guardemos inabalável a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que fez a promessa. Então ele está convidando os irmãos que estavam ali querendo desistir, ou aqueles que tivessem acesso a isso, olha, guardem firme e inabalável aquilo que alcançou vocês. Vocês conseguem compreender o que é o sangue de Cristo? Vocês conseguem compreender tudo o que era preciso para entrar no Santo dos Santos, mas que agora você tem acesso através do sangue de Cristo? Já que você conseguiu compreender isso, permaneça firme, permaneça inabalável na esperança, na confissão que você tem, porque é fiel aquele que fez a promessa. E qual é essa promessa? Vamos continuar. 24, e consideremos-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a congregação e ao costume de alguns, mas exortando uns aos outros, a tanto mais quando verdes chegar o dia. Ele chama a atenção dizendo, vocês estão pensando em parar? Olha só, continuem juntos, continuem unidos. Vocês vão abandonar a congregação? Não, muito pelo contrário, unam-se, estejam próximos uns dos outros. Entendo que vocês não podem abandonar, muitos estão com esse costume de voltar atrás, mas vocês que compreenderam o que é a graça, o que é a salvação, o que foi o sacrifício de Cristo, de maneira nenhuma façam isso, pelo contrário, que vocês possam exortar uns aos outros, que vocês possam ter amor uns pelos outros, que vocês possam considerar uns aos outros e estimular no amor e nas boas obras. Então os irmãos, eles não poderiam de maneira nenhuma compreender aquilo que estava sendo ensinado e querer rejeitar após, porque ele já deixou claro, se vocês fizerem isso, uma vez entendendo e outra vez entendendo e rejeitando, já não há mais sacrifício para os seus pecados, porque vocês estão crucificando, rejeitando a Cristo novamente. Então não façam desta maneira, continuem perseverantes, não abandonem a congregação, continuem nesta fé que vocês estão, não voltem atrás, não voltem às antigas práticas. Então ele vai chamando a atenção acerca disso, e nós continuamos mais, e nós agora vamos para o versículo de número 32, versículo 32, vai nos dizer assim, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grandes lutas e sofrimentos, em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. O escritor estava chamando a atenção, olha, vocês conseguem compreender tudo que a igreja já passou até este momento que eu estou escrevendo essa carta? Quanto não foram aqueles que foram mortos? Quanto vocês já não perseveraram para que a igreja pudesse estar no patamar em que ela está? Quanto vocês já sofreram? Quanto vocês já suportaram as grandes lutas e os sofrimentos? Agora, depois de suportar os sofrimentos, depois de suportar as lutas, depois de ver pessoas morrendo pela causa do Evangelho, vocês estão pensando em voltar atrás? Vocês estão pensando em parar? Vocês estão pensando em desistir? De maneira nenhuma façam isso. E ele vai continuar, porque vocês não apenas compareceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. O que é isso? É o final de Atos 2, quando na verdade Lucas vai dizer que eles tinham tudo por bem em comum, tudo deles era comum. Eles doavam, eles se entregavam, eles abriam mão dos bens, abriam mão do tempo, abriam mão das prioridades, para que eles pudessem desfrutar da harmonia entre os irmãos, vendo muitos sendo presos, vendo muitos sendo mortos. Os irmãos que estão lendo essas cartas, eles viram Tiago sendo morto, eles sabiam que Pedro havia sido preso, eles sabiam que Estevão havia sido apedrejado, não somente ele, mas a todas as perseguições que aconteceram no decorrer da igreja primitiva. E ele vai chamar a atenção dizendo, vocês vão agora desistir? Será que vocês não estão entendendo quanto vocês já abriram mão?
o quanto através dessa graça que mexeu no coração de vocês, essa graça que transformou os seus corações e os fez agora agir de uma maneira diferente, vocês vão rejeitar essa graça e vocês vão voltar atrás. Não façam dessa maneira, continuem firmes, lembrem-se daquilo que vocês já passaram, lembrem-se de quantos já morreram defendendo este evangelho, defendendo essa graça. E ele continua: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E aqui nós vamos ver o ápice deste chamar a atenção desses irmãos, para que eles pudessem entender o porquê de tudo isso, o porquê perseverar, o porquê continuar constante, o porquê não voltar atrás, o porquê abrimos mão dos bens, o porquê nós aceitamos as expoliações, aceitamos os insultos, aceitamos as lutas, passamos pelo sofrimento, o porquê que nós permitimos as coisas acontecerem ao nosso redor, o porquê que os irmãos que tiveram acesso a essa graça e foram transformados pelo Espírito Santo, o porquê que eles não podem desistir, o porquê que eles não podem parar. O escritor aos Hebreus agora vai nos chamar a atenção, vai fazer com que eles venham lembrar, não do porquê, ou não do para quê, mas do objetivo final, daquilo que nós estamos buscando verdadeiramente. Ele vai dizer: olha, vocês, de certa forma ele vai dizer isso, não com essas palavras, mas ele fala: vocês suportaram grande luta. Então é sinal que os irmãos não estavam passando por bons momentos, e de fato não estavam. A igreja foi verdadeiramente perseguida. Roma estava aprisionando a igreja, matando a igreja, encarcerando os irmãos, tentando prender o evangelho através do medo, da qual eles matavam os irmãos para reprimir aquilo que estava crescendo. Mas é chamada a atenção dos irmãos não para o sofrimento que eles estavam passando, não para as lutas que eles estavam passando, não por razão daquilo que estava acontecendo no ambiente que eles estavam, porque os irmãos estavam sentindo medo, e é normal isso. Somos humanos, somos fracos sim, nós somos dependentes de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas, nenhum de nós estaríamos aqui. Todos nós já teríamos desistido, todos nós já teríamos abrido mão, quanto mais os irmãos que não era só uma perseguição, uma luta espiritual. Eles não tinham essa liberdade que nós temos. Estava acontecendo uma luta espiritual, uma batalha espiritual, mas ao mesmo tempo uma perseguição física, uma perseguição ferrenha. E por causa dessa perseguição, os irmãos estavam desistindo, os irmãos estavam fraquejando. Então o Espírito Santo agora vai chamar a atenção desse escritor e vai o inspirar a escrever esta carta. E aqui nós chegamos no ápice dessa carta. Nós chegamos no ponto principal do porquê toda aquela argumentação, do porquê mostrar a Cristo como Ele verdadeiramente é, trazendo tudo que a Bíblia pode oferecer sobre Cristo e colocando tudo isso dentro de uma só carta. Por que fazer isso? O porquê aglomerar todo o conhecimento, toda a divindade de Cristo, tudo aquilo que Cristo de fato é e que de fato manifestará ainda no futuro para nós. Por quê? Para que os irmãos pudessem entender que o nosso objetivo não é aquilo que está aqui na terra, não é o momento que nós estamos vivendo, não é aquilo que nós estamos passando. Seja qual for a perseguição, seja qual for a luta, seja qual for a tempestade, seja qual for o motivo, seja qual for a circunstância, nós precisamos estar fixados, com nossos olhos voltados, não aquilo que está acontecendo no momento, mas a promessa que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos esperando, a promessa que Jesus nos fez. Ele prometeu isso, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou para preparar lugar, e preparando lugar, enquanto eu preparo, eu deixarei o Consolador, para que cumpra-se o tempo determinado, e cumprindo-se o tempo, eu voltarei para os buscar. Então é isso, essa promessa, esse entendimento que o escritor estava voltando, porque os irmãos, no momento em que eles estavam passando perseguições, no momento de aflições, isso acontece conosco. Nós começamos a nos esquecer da nossa confiança, começamos a nos esquecer de quem é o nosso Deus de fato, começamos a nos esquecer não das promessas em geral, físicas, das promessas que nós podemos alcançar, mas da promessa maior que nós estamos aguardando. E de fato, de maneira nenhuma nós podemos esquecer. Se nós compararmos as perseguições físicas, humanas, os levantes aqui na terra,
com tudo aquilo que nós desfrutamos aqui na terra, de fato nós iremos desistir, de fato nós iremos parar. Mas quando nós comparamos as perseguições humanas, os sofrimentos, as lutas, as angústias, com a promessa celestial que nós aguardamos, nós continuaremos perseverando na fé na qual nos foi confiado. Então ele vai concluir o capítulo 10 dizendo assim: continuem, alcancem essa promessa, vocês precisam perseverar. Por quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, que não era que os cristãos desistissem, que não era que eles voltassem atrás, alcancem a promessa. Porque ainda de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se agradará. Isso é uma citação direta feita através do profeta Abacuque. Ele vai trazer à memória dos irmãos esta citação de Abacuque, na qual o justo ele precisaria confiar que dentro de pouco tempo aquilo que há de se cumprir se cumprirá. O tempo daquilo que há de vir virá. Mas Deus não tem prazer, ou não terá prazer na alma do Senhor, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele abandonar a fé que lhe foi confiada. Então agora nós vamos ver um parênteses sendo aberto, e aqui nós começamos a aplicação em nossas vidas, porque talvez nós não passamos por tamanha tribulação, eu digo fisicamente, mas todos nós que vivemos pela fé, que vivemos o Evangelho, que vivemos verdadeiramente a Bíblia, passaremos por muitas tribulações deste mundo, passaremos por muitas aflições deste mundo, mas nós somos convidados a perseverar. Então a palavra-chave de todo este versículo 19 até o 39, e de tudo aquilo que foi argumentado, é perseverança, porque está sendo convidados a não desistir da fé, sendo convidados a não abandonar aquilo que lhes foi confiado, sendo convidados a voltar à memória tudo que Cristo fez, todo o plano de Deus através da história, para que eles pudessem entender o que é perseverança, e através da perseverança continuarem firmes. Mas agora o escritor ele vai abrir um parênteses. Olha, eu vou pausar o assunto, é como se ele estivesse dizendo isso, para entender para vocês, para explicar para vocês qual é o combustível dessa perseverança. O que vai manter vocês firmes? O que vai manter vocês constantes? O que vai manter vocês no lugar em que vocês estavam e estão pensando em desistir? E aí nós iniciamos o capítulo 11, que é quando o escritor agora vai explicar o justo viverá da fé. Tudo bem, os irmãos entenderam isso no versículo 38, mas ele vai abrir um parênteses, um capítulo inteiro, para explicar e agora o que é fé? O que é fé? Como eu posso explicar a fé para vocês que querem desistir? A fé vai ser o combustível da perseverança, mas eu vou abrir todo um capítulo para poder explicar para vocês de fato o que é fé, e que vocês não estejam apegados àquilo que é físico, àquilo que é humano, àquilo que é passageiro, mas apeguem-se àquilo que ainda há de vir, ainda há de se manifestar. Então ele começa a explicar para os irmãos o combustível para que eles não pudessem desistir. E aqui nós entramos no capítulo 11, onde ele vai explicar a natureza da fé, uma explicação minuciosa, detalhada, daquilo que eles poderiam entender como que é uma fé genuína, uma fé verdadeira. É por isso que nós não podemos, às vezes, ler um texto e aplicá-lo fora de contexto. Então o livro de Hebreus, ele é uma carta em que ela só pode ser entendida, primeiramente lida por completa e depois interpretada pela própria Bíblia. Porque para entender Hebreus, é necessário entender tudo aquilo que aconteceu antes de Hebreus, tudo aquilo que estava manifestado e que estava à mão daqueles irmãos. Eles conheciam os patriarcas, eles conheciam a perseverança dos irmãos da igreja primitiva, conheciam aquilo que havia sido anunciado através dos apóstolos. Então agora eles estão sendo convidados a entender, a não se apegar às coisas deste mundo e aquilo que era o combustível para que eles pudessem continuar, que é a fé. E aí nós iniciamos o capítulo 11. Olha, tudo aquilo que eu argumentei aqui antes, aqui no capítulo 10, então agora vai ser respondido como combustível para que nós possamos continuar firmes. E este capítulo, como nós vamos ver de forma maravilhosa
como a fé é manifestada na vida do cristão, na vida daquele que verdadeiramente entrega o seu coração a Deus, na vida daquele que verdadeiramente entendeu o que é cristianismo, entendeu o que é evangelho, entendeu o quanto este livro não é um simples livro, mas é de fato a palavra vinda de Deus aos seres humanos. E ele começa, esta fé que eu digo para vocês, que o justo viverá da fé, ele vai explicar. Então aqui é uma explicação, todo um capítulo para explicar apenas o versículo 38. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não pode existir, não veio a existir das coisas que não são visíveis. Então aqui está dizendo que a natureza da fé se consiste não na esperança, não no esperar, não no perseverar naquilo que está ao alcance da nossa mão, na esperança que nós estamos vendo que está vindo de encontro a nós. Mas a fé, ela é uma esperança, ela é uma convicção, ela é uma certeza daquilo que nós ainda não vimos, das coisas que não estão palpáveis, mas que nós cremos de que verdadeiramente irá acontecer. Por quê? Ele vai usar o argumento, porque tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que nós podemos ter como palpável, foi criado daquilo que tem que ser o motivo da nossa fé. Tudo aquilo que nós podemos ver, o sol, a lua, as estrelas, os astros, tudo aquilo que tem ao nosso redor, toda a natureza não foi criado daquilo que é visível, mas foi criado e veio a existir das coisas que são invisíveis. Então, a fé é o combustível da perseverança. E a fé, ela tem que estar ligada naquilo que não é visível. Por quê? Porque aquilo que é visível é perecível, é passageiro. E também porque tudo que é visível foi criado por aquilo que é invisível. Então nós não focamos no material, mas nós vamos direto à raiz, direto à origem de todas as coisas, que é verdadeiramente aquilo que não está ao nosso alcance. Então fé é quando nós colocamos toda a convicção, todo o coração, toda a esperança, não naquilo que nós estamos vendo vindo ao nosso encontro, mas nós colocamos o nosso coração na esperança, na convicção daquele que ainda nós não podemos ver, de um futuro que ainda nós não vimos, de um futuro que ainda nós não palpamos, de uma promessa que ainda nós não estamos desfrutando plenamente dela. E esta promessa de conhecimento dos irmãos, porque esta promessa era a promessa de que Jesus voltaria. Então nós somos convidados a ter uma fé também nesta promessa e nos desligarmos das coisas deste mundo. E no decorrer do capítulo 11, nós vamos ver como os antigos, como os patriarcas, como os homens da história da Bíblia alcançaram aquilo que verdadeiramente é a promessa que nós precisamos buscar, a promessa que nós queremos e almejamos alcançar. Pelo menos aquele que entende e se apega verdadeiramente à leitura e ao entendimento da palavra e precisa enxergar dessa maneira, na qual nós vamos ver ele citando desde Abel, e vai citar Enoque, e vai citar Noé, e vai citar Abraão, e vai citar Jacó, e vai citar Isaac, e vai citar Sara, e vai citar a todos aqueles heróis e muito mais além deles, da qual não poderiam ser citados, e como eles desfrutaram, como eles alcançaram, não aquilo que era passageiro, não uma promessa passageira, mas aquilo que verdadeiramente eles almejavam, aquilo que o coração deles estava apegado. Nós vamos ver que muitas das vezes é ensinado a nós de que a fé ou as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas e que nós de maneira nenhuma morreremos antes que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas. Mas o livro de Hebreus diz totalmente o contrário. Todos estes morreram e não desfrutaram da promessa verdadeira, mas viram-na de longe. Mas o escritor dos Hebreus também vai dizer, sabe por que eles não desfrutaram dessas promessas? Mas porque era uma promessa que eles não estavam tão apegados. Sim, de fato era uma promessa de Deus. Vamos ver um exemplo para que os irmãos possam entender. Abraão, ele vai receber uma promessa de que seria feita dele uma grande nação, e que
que através da sua semente, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas nós vamos entender que Abraão morreu sem ver esta promessa acontecendo. Ele viu de longe, mas Abraão creu através da sua fé de que verdadeiramente Deus cumprirá, e cumpriu de fato essa promessa. Mas o que faz com que Abraão continuasse firme? Porque ele não estava apegado àquela promessa física, mas ele estava apegado, ele estava com o seu coração ligado, ele estava com a sua fé conectada naquele que o fez a promessa. E nós vamos continuar, e o escritor vai citar todos esses heróis, na qual nós vamos entender que nós não podemos de maneira nenhuma estar apegado às coisas deste mundo. A nossa fé, a nossa convicção, a nossa perseverança, ela não pode estar ligada nas coisas passageiras deste mundo. Porque se de fato for assim, quando vier as perseguições, quando vier as lutas, quando vier as tribulações sobre as nossas vidas, nós iremos abandonar. Nós iremos fazer aquilo que o escritor deseja que todos os leitores dessa carta não o façam. Não voltem atrás, não abandonem a graça, não dê as costas para o Cristo crucificado, porque fazendo isso, vocês estão o crucificando novamente. E ele vai nos dar um exemplo maravilhoso. E este capítulo, quando nós vamos ler e entender e mergulhamos, nós vamos ficar constrangidos. E começamos a nos perguntar: será que de fato eu sei o que é fé? Será que de fato eu estou vivendo esta fé? Será que de fato eu compreendi o que é crer no Evangelho? Será que eu compreendi verdadeiramente quem é Cristo? Nós falamos tanto de João 3,16, mas será que de fato eu compreendi o que é este amor? O que Cristo fez? O que foi abrir mão da sua glória? O que foi se fazer carne? O que foi se entregar por nós? O que foi esse sacerdócio exercido por Cristo? Um sacerdócio muito mais excelente do que aquilo que os homens eles faziam aqui na terra, um sacerdócio perfeito. Será que nós verdadeiramente estamos com a nossa fé apegada e entendemos o que foi o sacrifício, o sangue, Cristo como um Cordeiro Santo e Imaculado? Mas quando nós lemos Hebreus, nós nos sentimos constrangidos. Por quê? Porque nós vamos ver que esses homens, eles alcançaram a promessa que nós estamos desejando alcançar, que é as mansões celestiais, que é o desfrutar da comunhão verdadeira e plena com Deus, que é o plano divino desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro já estava preparado. Quando nós paramos para meditar nisso, como assim? Antes do jardim o Cordeiro já estava preparado? Antes da queda, Cristo já estava preparado como Cordeiro? Isso tudo era o plano divino. Isso tudo era o plano de Deus, o plano de Jesus, o plano do Espírito Santo para se manifestar aos homens, para que nós pudéssemos entender das maravilhas, da profundidade, da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. E tudo isso está ao nosso alcance. Mas o que nós fazemos? Nós pensamos em desistir a todo momento. Nós, por coisas banais, por coisas simples, por prazeres, por desejos, por coisas irrelevantes, nós vemos tantos irmãos, tantos na casa do Senhor, abandonando tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Quando nós falamos para meditar em tudo que a Bíblia diz, e para compreender a Bíblia, e para entender tudo aquilo que a Bíblia revela, é necessário fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível entender a palavra e compreender e crer de que verdadeiramente Cristo irá voltar e buscar a sua igreja e cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a cumprir. E nós continuamos. E vai dizer assim no 33: os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem a superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por provas de zombarias e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados,
cerrados ao meio, mortos à fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Isto é a fé que a Bíblia nos manda viver. Será que de fato nós compreendemos o que é fé? Será que de fato nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Isto aqui é fé. Isto aqui é plena convicção naquilo que Cristo fez por nós. Isto aqui é convicção naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz, nas promessas que ainda irão se cumprir em nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos sombrios. E é necessário compreender esta palavra. Meus irmãos, quando eu penso isso, irmãos, eu fico triste, eu fico entristecido. Quantos estão andando por caminhos de trevas, sem compreender o que eles estão rejeitando, sem compreender o que é a eternidade. E nós viemos aqui, nós sentamos e participamos de um culto, e nós não entendemos o porquê nós estamos aqui. Qual é o objetivo desta reunião? Qual é o objetivo da igreja na terra? O porquê que o Espírito Santo foi entregue a nós? O porquê que o Espírito Santo desceu quando Jesus subiu para nos ajudar, para nos consolar, para nos confortar? Por que de tudo isso? Mas sem fé é impossível compreender essas coisas. Por coisas tão pequenas, tão banais, nós começamos a desanimar. Então, quando nós lemos isso, nós começamos a meditar: Senhor, será que vai chegar um dia em que eu vou viver verdadeiramente, compreender o que é fé, o que é plena convicção? Há simplesmente eu até creio, eu até entendi, mas fé não é um até creio, não é eu estou inclinado a entender, não, é certeza, convicção, plena certeza daquilo que nós chegamos a conhecer através da palavra de Deus. Meus irmãos, entendam isso. Quantos, até nós mesmos, mas eu penso em quantidade, eu não estou falando do mundo, não, estou falando dentro, aqui dentro, não compreendem, ou nunca vão desfrutar, ou não querem desfrutar do que verdadeiramente é fé. A Bíblia vai dizer que estes homens, o mundo não era digno deles. Que colocação é essa? De ter tamanha fé, tamanha convicção, de receber esta frase: o mundo não era digno desses homens. Por quê? Porque eles compreenderam o que é graça, eles compreenderam o que é Evangelho, eles compreenderam quem é Deus. Pelo menos na limitação da nossa mente eles compreenderam, porque de fato nós nunca chegaremos a esgotar quem é Deus, mas compreenderam. Eles colocaram a fé em ação. O coração deles se desprendeu das coisas deste mundo e se apegou a confiar naquilo que eles foram alcançados, naquilo que eles haviam lido, naquilo que eles haviam ouvido, naquilo que eles haviam sido ensinados. Mas o que nós fazemos com este ensino? Ou o que nós temos feito? Nós vimos aqui no versículo 10, a partir do 19, o que nós lemos? Eles estavam convidando: voltem a amar, não abandonem a congregação. Muito pelo contrário, ajudem uns aos outros, exortem uns aos outros. Será que vocês cometeram a loucura de rejeitar a graça? Será que vocês não cometeram a loucura de crucificar a Cristo de novo? Vocês não compreenderam aquilo que alcançou vocês? É por isso que ele vai separar este capítulo para falar da fé, para que os irmãos fossem reanimados. Olha quantos padeceram e o que padeceram. Os irmãos lembram de alguém, alguns dos nossos irmãos aqui, sendo cerrado ao meio? Fio da espada? Crucificados? Mortos a fogo? Nós não passamos por isso. E mesmo se passarmos, somos convidados a entender que isso é passageiro. Por que isso, irmãos, é tão sério, principalmente para nós? Porque nós temos que entender que há igrejas, há cristãos sendo perseguidos,
e que não tem este acesso, e que não tem essa maravilhosa oportunidade de poder desfrutar dessa comunhão que nós fazemos, que nós podemos desfrutar com portas abertas. Mas o que nós fazemos com essa liberdade que nós temos? Nós aprisionamos, nós aprendemos para nós, nós não permitimos viver essa verdadeira fé. Eu fico me perguntando, Senhor, quando é que eu vou compreender? Quando é que eu vou entender que tem pessoas passando por aflições, passando por perseguições físicas, passando por lutas físicas também, mas que estão perseverantes, estão continuantes, que eles vão continuar, estão perseverando, estão dizendo: eu não abrirei mão desta graça, eu não abrirei mão da minha salvação. E nós estamos aqui fazendo aquilo que Paulo disse, mordendo uns aos outros, odiando uns aos outros. Meus irmãos, nós não fomos chamados para isso. Não é esse o objetivo da igreja na terra. Não é essa comunhão que nós somos chamados. Nós podemos desfrutar desta comunhão, mas para que isso aconteça, é necessário que nós compreendamos tudo aquilo que está sendo ensinado. A fé vem pelo ouvir, mas não é só ouvir, porque aquele que ouve e não pratica, não serviu de nada. O seu alicerce, os seus fundamentos estão sobre a areia. É necessário ouvir e colocar em prática. Então nós temos dois problemas principais, dois extremos, que nós precisamos consertar. Por quê? Porque no capítulo 10 nós vemos, é chegado aquele dia. Primeiro muitas das vezes, que a verdadeira palavra não está sendo pregada, não tem sido ensinada. Este é um dos principais problemas. Nós já de fato sabemos que isso vai acontecer. E o outro extremo é quando o verdadeiro evangelho é ensinado, quando a verdadeira palavra é ensinada, nós pegamos esse ensino, pegamos essa palavra, chegamos em casa, colocamos nas gavetas, guardamos e continuamos vivendo a nossa vida. Nós não permitimos a palavra nos transformar, nós não permitimos o Espírito nos moldar, e continuamos vivendo, está tudo bem. Olha, eu estou vivendo, eu sou cristão, olha, eu sei o que é graça, eu sei o que é cruz, eu prego, Jesus é amor. Mas de fato compreendemos o que é esta fé? Ele continua dizendo: andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, olha o que é fé verdadeira, não obtiveram a concretização da promessa. Eles não tiveram a concretização da esperança, da promessa que eles estavam aguardando. Eles morreram aguardando. Até o fim eles conservaram a convicção daquilo que eles criam. E mais, no versículo que nós lemos, eles não estavam apegados com coisas humanas. E muitas das vezes essas coisas têm tirado o nosso foco. É lógico e óbvio que nós sabemos que dependemos de alimento, de vestimenta, de uma moradia, de uma locomoção, sim, mas o problema é o apego, porque o apego às coisas materiais e visíveis faz com que nós não entendamos o que é a fé, que é o que é a convicção das coisas que são invisíveis. E ele vai concluir assim: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. É aqui que esses irmãos estavam fundamentados. Eles viam a morte vindo, eles viam os leões, viam os perseguidores, viam o fogueiro que estava sendo preparado para eles. Eles estavam vendo as perseguições, vendo as lutas, vendo as necessidades, vendo o sofrimento, vendo as aflições, vendo que a carreira deles como humanos nessa terra estava acabando por causa das perseguições. A morte estava diante deles, mas eles tinham total convicção de que Deus havia preparado, tinha previsto para eles uma coisa melhor, algo melhor. É aqui que nós nos fundamentamos. Está doendo, se é que está doendo, porque dói quando vivemos a Bíblia,
Dói quando nos entregamos. Dói quando não entendemos. Quando não entendemos, quando não vivemos, não vai doer. Por quê? Porque estamos vivendo de forma relaxada, vivendo de forma confortável. Sabe por que doeu neles? Porque eles estavam vivendo o que é verdadeiro. Sabe por que foram apedrejados, que foram perseguidos? Porque viviam o que era verdadeiro. Mas mesmo dentro disso, eles estavam à frente, no alvo, no prêmio, naquilo que eles pulavam a etapa do sofrimento. O sofrimento estava lá, é como se fosse uma esteira, e eles estavam a caminho, mas o sofrimento estava diante deles, e eles estavam assim: opa, estou olhando para lá é o meu prêmio. A morte vindo diante deles, e eles olhando para aquilo que eles acreditavam, olhando para aquilo que eles tinham plena convicção. E para que nós possamos finalizar, 3 versículos apenas. Agora o escritor finalizou o que é fé. Ele parou no 10, explicou o que é fé, todos os exemplos e como é uma fé verdadeira. E ele volta agora ao raciocínio que ele tinha lá no 10, no final do 10. Portanto é uma conclusão. Ele fala sobre fé no 10, ele diz ora, ou seja, para explicar o que é fé. E agora ele volta de novo aquilo que ele diz no 10. Portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Isso é um conselho direto. Essa é a aplicação daquilo que está sendo ensinado aqui. É este versículo que precisa ser entendido, compreendido, abraçado, anotado, decorado, vivido. Diz assim: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E o que? O pecado ele se apega, o peso ele nos abraça. Mas ele diz: se livre, se afaste. Olha, o pecado está aqui. Olha, ele vai te pesar, ele vai te abraçar, mas faça uma coisa: corramos para onde? De forma desordenada, chutando para todo lado, fazendo qualquer coisa? Não, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui sim, ele explicou primeiramente o que é fé, entendeu o que é fé, entendeu o que é verdadeiramente viver o que é fé. Então agora corra, fite os seus olhos naquilo que verdadeiramente é a esperança, aquilo que verdadeiramente nós somos chamados. Por quê? Porque esta é a carreira que nos foi proposta. Irmãos, se nós compreendemos e entendemos essa passagem, e entendemos tantas outras, porque a Bíblia em todos os versículos, capítulos, livros, vai nos fazer entender outros textos que nós vemos dentro da própria Bíblia. Irmãos, quando nós entendemos o que é ser embaixador, ou o que é ser peregrino, ou o que é estar de passagem, é entender que nós não nos apegamos a nada deste mundo. Até vivemos, mas não há apego. Até desfrutamos de alguma felicidade, sim, dos prazeres que nós podemos desfrutar, sim. A Bíblia fala sobre isso, mas nós não nos apegamos a isso. O nosso coração a todo tempo está pulsando: eu não sou deste mundo, esta não é a minha carreira, este não é o meu propósito, este não é o meu objetivo, esta não é a promessa que eu estou aguardando. Não é material, não é físico. E ele vai agora dizer aquilo que eu vou concluir a mensagem. Você vai correr para a carreira que você está proposto a correr. Você vai se livrar. Você vai se livrar de todo o peso do pecado, tudo aquilo que está te impedindo de desfrutar do que é uma verdadeira fé, tudo aquilo que está impedindo você de desfrutar, de entender a palavra de Deus. E você faz o quê? Você corre para a carreira que está proposta, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Este é o objetivo, este é o prêmio, este é o local, o lugar, a esperança, a promessa para a qual nós olhamos. Irmãos,
o que é olhar firmemente? Nós podemos entender, para que os irmãos possam compreender o que é olhar firmemente. Imaginem um predador, um leão, um tigre, faminto, e ele vê a sua presa. Nada o tira o foco, nada desvia o seu olhar. Por onde ele corre, por onde ele persegue essa presa, ele não tira os olhos dela até alcançar. E ele passa por onde for, ele passa por meio de espinhos, por fogo, por rio, mas ele continua perseguindo, olhando firmemente, porque ele quer saciar a sua fome. Quanto mais a nós quando falamos daquilo que é celestial. O que é olhar firmemente é não desviar o olhar, não desviar o foco a momento nenhum do objetivo na qual nós fomos chamados, da carreira na qual nos foi proposta. Sabe quando é? E quando começam as divisões, quando começam as brigas, quando começam as discussões, e quando nós paramos de viver o verdadeiro Evangelho, é quando cada um começa a olhar para os seus objetivos, começa a olhar para os seus propósitos, começa a olhar para as suas promessas, os seus sonhos. Aí nós começamos a nos desvirtuar. Porque eu quero o meu objetivo, eu quero o meu propósito, eu começo a olhar para as coisas que eu quero me satisfazer. Aí outro quer fazer isso também, outro assim. Mas quando nós entendemos que nós temos que olhar firmemente para o autor da nossa fé, aí todos nós olhamos para o mesmo lugar. Todos nós temos o mesmo objetivo. Todos nós nos fundamentamos na mesma palavra. Todos nós nos movemos por uma mesma causa. E Cristo é o nosso maior exemplo. E aqui vai dizer que ele abriu mão da alegria, ou em troca da alegria, em troca de desfrutar. O que ele fez? Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Por que vergonha? Irmãos, é algo que eu acho que eu não vou conseguir, que o Espírito Santo transmita ao coração dos irmãos, que eu não consigo expressar. Nós compreendemos o que é Deus encarnado em homem, sendo crucificado por as suas criaturas, na qual ele amou, na morte mais vergonhosa que ele poderia ter acesso naquela época. Se nós pudéssemos entender o que é isso, irmãos, quando nós entendemos quem de fato é Jesus, porque quando nós lemos isso aqui, nós já teríamos que ter lido todo o livro de Hebreus para entender de fato quem é Cristo. E chegando aqui nós vemos que ele se humilhou, ele se pôs como vergonha, ou suportou esta vergonha que foi morrer no madeiro. Por quê? Para quê? Por nós, por amor a nós, para que você fosse novamente reconciliado com Deus. Leia a primeira carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Entenda o que foi essa reconciliação. O sangue de Cristo sendo derramado, a sua carne que foi o véu, sendo ela mesma rasgada para nos reconciliar com o nosso Deus. E aí nós entendemos que ele suportou tudo isso, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo ainda Cristo demora para voltar. Qual vai ser o dia? Uma coisa que eu sei é que eu o espero, eu o aguardo, e eu tenho orado a Deus para que Ele me conserve na palavra dEle, me conserve no caminho na qual eu conheci, me conserve com as minhas vestes limpas. E oro também para que através de mim outras pessoas possam compreender isto que está sendo anunciado e pregado a nós. Porque o desejo, o nosso desejo como cristãos, como irmãos, é olhar para cada um dos que estão aqui, para cada um da qual nos chamamos de irmãos e membros, e pensar: Senhor, como eu posso o ajudar para que ele possa alcançar também a salvação? Deus, como eu posso abraçar este irmão e demonstrar amor a ele? Não pode haver desunião no nosso meio, não pode haver grupinhos, não. Tem que haver muito pelo contrário, aquilo que nós vemos aqui no versículo 19, a partir dele, é um abraçar,
é um amar, é um viver a palavra verdadeiramente, é um desprender deste mundo. Eu fico imaginando, irmãos, a tristeza, porque não tem como, porque depois que soar a trombeta não tem mais como, porque nós falamos sobre, sim, linhas teológicas, sim, nós cremos que talvez, de acordo com aquilo que nós acreditamos, haverá, eu não chamaria de oportunidade, mas uma dificuldade tremenda para as pessoas que rejeitarem essa graça. Mas nós não sabemos qual é o nosso dia, quanto mais o dia em que Cristo virá. Qual de nós pode dizer que chegaremos em casa hoje? Quem pode dizer, fazer planos para o mês que vem, semana que vem? Então a todo tempo temos que estar pronto, a todo tempo temos que dizer: Senhor, nos purifica, me lava, Senhor, me mantém firme nesta fé, porque será triste, será doloroso para aqueles que estão rejeitando. É por isso que precisamos ler, irmãos. Leiam Bíblia, leiam essa carta aos Hebreus. Sabe o que ela vai dizer? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se foram apedrejados e mortos aqueles que rejeitaram a lei terrena, a lei que era imperfeita, a lei que era menor, quanto mais aos que rejeitarem a graça, quanto mais aos que rejeitarem não o sacrifício de animais, mas o sacrifício do Deus encarnado. Não vai ser homem que vai vingar, não vai ser uma punição humana, uma punição como cruz, uma punição como espada, não. Será o próprio Deus se vingando daqueles que rejeitaram a Cristo. Então o objetivo dessa carta é chamar os irmãos, é chamar eles novamente a viver aquilo que eles foram confiados a viver, é os animar. Está pensando em desistir? Você vai para onde? Está pensando em parar? Você vai para onde? Onde você vai achar? Onde tem outra opção? Onde tem outro caminho? Não é tempo para isso. E que nós possamos não somente abraçar e viver isso, mas abraçar aqueles que também estão fracos, aqueles que estão buscando reconciliação, aqueles que estão tentando com todas as forças viver e desfrutar e não permanecer neste evangelho até a vinda de Cristo. Quando nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos aqueles irmãos da qual nós vemos e desfrutamos da comunhão, o nosso amor por Deus, na verdade, ele nunca existiu. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade.